Portanto, olá Beatriz, como tu sabes, no âmbito da Unidade Curricular de Educação e Família, foi-nos proposta a realização de um póster. Este trabalho surge com o principal objetivo de percebermos qual é que é a evolução do envolvimento das famílias na escola ao longo dos últimos 50 anos em Portugal, sendo que é sabido que a escola evoluiu, os professores também, a forma como a própria escola é vista pelas famílias também, e nós acreditamos que todas estas perspectivas se possam dever principalmente à evolução da sociedade. Enquanto grupo, daquele que tu também fazes parte, acreditamos que esta evolução possa ser também consequência de alguns marcos importantes na história de Portugal, como a Revolução do 25 de Abril, mas também a homologação da Convenção sobre os Direitos da Criança em 1990 no nosso país. Com o objetivo de percebermos na primeira pessoa a forma como o envolvimento parental nas escolas foi evoluindo ao longo dos anos, iremos realizar 3 entrevistas, sendo o público-alvo destes testemunhos 3 gerações distintas. Posto isto, iremos de seguida colocar-te algumas questões, uma vez que acreditamos que a tua perspectiva será fundamental para a realização deste trabalho. Portanto, ao recordares os teus tempos na escola primária, qual é que é assim a primeira memória que te vem à cabeça? Acho que a primeira memória que me vem à cabeça são claramente os recreios, onde eu tinha um grupo de amigas que vem comigo desde o pré-escolar. Pronto, e nós fazíamos inúmeras brincadeiras que hoje em dia já não existem, como jogar aos tazos, aquelas brincadeiras das Winx, jogos mais tradicionais, como o jogo da macaca. Portanto, acho que são das memórias mais bonitas que eu tenho no primeiro ciclo. Memórias felizes, portanto. Certo. E o que é que significava para ti ir à escola? Eu sempre gostei muito de ir à escola, acho que também foi sempre muito fomentado pelos meus pais, o facto de ser bom estar na escola, mas obviamente que com o ambiente escolar, a professora e tudo mais ajudava bastante, mas para mim estar na escola era sempre mais um dia para aprender e para brincar também com as minhas amigas. E relativamente ao teu professor, lembras-te dele, como é que ele era, qual é que era a relação que vocês tinham? Era a professora Conceição, tinha assim uma idade mediana, talvez uns 50 e poucos anos na altura, e nós não tínhamos grande relação porque ela estabelecia ali um certo limite havia claramente uma hierarquia que dava para distinguir e apesar disso tenho boas memórias dela, era muito boa professora, mas era um bocadinho rígida relativamente a comportamentos, o método de ensino dela era bastante tradicional ainda, mas independentemente disso consegui estabelecer alguma relação e as memórias que tenho são boas. Boa. E pensando então se calhar à perspectiva que os teus pais tinham da escola e também do teu professor, que importância é que achas que a tua família dava a estas duas entidades? Pelo que conheço dos meus pais, tenho a certeza absoluta que viam a escola como um sítio e um lugar, não só a escola, mas também os professores, como um sítio e um lugar de acrescento à minha educação e ao meu desenvolvimento e, portanto, perspectivavam a escola como um lugar privilegiado e que eu deveria frequentar pelo menos até o 12º e, portanto, acho que eles perspectivavam a escola como um lugar seguro e um lugar onde eu podia evoluir e desenvolver o meu crescimento e desenvolvimento. E sentes que a tua família era envolvida na comunidade escolar? Muito pouco. Acho que eram envolvidos naqueles momentos de festas de Natal, reuniões de pais. Acho que no primeiro ciclo minha mãe nunca foi chamada à escola por mau comportamento, mas sempre que era chamada era pontualmente e sempre com muito pouco papel ativo. E então sentias que, ou não, sentias que a escola promovia atividades em que a família era convidada a participar? Não, de todo. Sempre que a família ia à escola, éramos nós, crianças, que estávamos a atuar por algum motivo, a festa de Natal, a festa de final de ano, e os pais simplesmente ficavam a assistir e depois iam embora. Certo, e então em casa, tu consideras que os teus pais tinham e acabam por ter formação e competências suficientes para te apoiar nas tuas tarefas escolares? Sim, a minha mãe tirou educação, não é? Ela é educadora de infância, portanto já tem competências desenvolvidas nesse aspecto. O meu pai nem tanto, é uma área completamente distinta, mas acho que tanto um como o outro procuraram sempre apoiar-me bastante, não só em atividades escolares, como a parte emocional, psicológica, e portanto acho que foi bastante apoiado em casa. Portanto, ajudavam-te a fazer os trabalhos de casa, por Sim, exemplo? sempre. Certo. E agora que também já cresceste um bocadinho e consegues ter uma opinião sobre isto, que estratégias é que achas que a tua escola e professor adotavam para envolver a tua família na comunidade escolar? Sendo que já respondeste que achavas que a tua família não era assim tão envolvida, mas se olhasses agora para trás, de que forma é que, ou que estratégias é que tu achas que eles poderiam utilizar?
poderiam utilizar? Isso é difícil. Ou seja, pensando um bocadinho também sobre, aliás, pensando sobre o que temos vindo a falar nas aulas com a professora Sónia, como é que era feito o canal de comunicação entre a escola e a tua família? Se calhar falaste há pouco que a tua família apenas era convidada para aqueles eventos mais especiais, de festas e tudo mais. Portanto, as estratégias que eles utilizavam seriam apenas uma comunicação feita através de, não sei, digamos... A comunicação que eu me recordo era maioritariamente feita através da caderneta, que nós todos tínhamos, e portanto havia muito pouca comunicação direta ao pessoal com os pais, era sempre tudo muito por escrito e através da caderneta, portanto acabava por ser tudo muito distante. Portanto, se calhar, a começar por melhorar aí, começar por envolver mais os pais nas reuniões de pais, porque as reuniões de pais eu às vezes assistia, porque na altura era permitido e era muito, a professora falava e os pais ouviam, pouco ou nada era dada a palavra aos pais, portanto acredito que possa passar também por aí as estratégias iniciais. E depois, obviamente, o envolvimento da família em atividades, coisa que não existia, talvez nas festas de Natal. Obviamente que naquela altura, até hoje, ainda hoje, se calhar essas estratégias e até mesmo os profissionais que nós tínhamos não eram tão formados para conseguir garantir esse envolvimento e não tinham conhecimento dessas estratégias. E, portanto, acabavam por usar aquilo que sabiam e as ferramentas que tinham, porque parecia-me que toda a escola era muito assim. Portanto, obviamente, envolver a família em, sei lá, eventos, mesmo que não seja com a escola toda, se calhar a professora titular garantir que envolve a família da turma, por quem está responsável, e portanto, os pais quase praticamente não se conheciam, se calhar isso também seria importante, seria um fator importante, os pais conhecerem-se entre si. E pronto, relativamente as estratégias foram muito pouco usadas, obviamente podiam ter sido melhoradas, mas pronto, a par disso não deixou de ser uma boa experiência, pelo menos para mim. Claro, por isso, posto tudo isto que acabas de referir, será que consideras que existiu uma relação de confiança, comunicação e diálogo entre a escola e a tua família? Eu acredito que sim, por procura dos meus pais, porque os meus pais sempre procuraram muito estar envolvidos com a comunidade escolar onde eu estava inserida, em todas as escolas. Deixa-me só interromper para te fazer uma pergunta. Então, tu consideras que era muito mais a tua família que se procurava envolver na escola do que a escola com a tua família? Sim, sem dúvida alguma, sem dúvida. Porque sempre procuraram perceber como é que estava a ser o meu percurso e tudo mais, mas era sempre, tenho quase a certeza que era sempre por procura dos meus pais. Certo. E então agora, se calhar, olhando mais uma vez para trás e baseando-te na tua experiência enquanto aluna, de que forma perspectivas a importância da relação escola-família? Que possíveis benefícios acreditas que esta parceria pode ter tido no teu desenvolvimento? Essa pergunta é difícil de responder porque eu não senti essa parceria. Talvez no pré-escolar tenha sentido mais e, baseando a minha experiência no pré-escolar, que é que eu me recordo em que a escola e a família tinham uma parceria muito mais coesa, acho que facilitava não só na minha segurança na escola, por saber que o trabalho conjunto que era feito e a relação que até mesmo a educadora tinha com os meus pais, e porque considero que sempre que este trabalho é complementado, é desenvolvido de uma forma muito mais integral e muito mais significativa e que, portanto, facilita bastante isso. Eu, por exemplo, sei que sou de uma família privilegiada nesse aspecto, porque os meus pais preocupavam-se, mas se calhar há crianças que eu tinha na turma que as famílias se calhar não tinham tanto tempo ou não tinham tanta disponibilidade para procurar a escola e que se por outro lado os meus pais tinham e outros não tinham, se a escola tivesse essa preocupação, se calhar essas famílias que não estavam tão despertas para procurar saber isso, poderia ter sido uma mais-valia para o desenvolvimento de outros colegas meus ser mais significativo e eles terem um sentimento de segurança melhor. Pronto, Beatriz, obrigada por teres respondido a estas questões. Irão certamente ajudar-nos de uma forma bastante significativa na realização do nosso trabalho. Por isso, obrigada. Obrigada.